Amém, Eliseu. Para a mensagem dessa noite, está no livro de Mateus, capítulo 5, dos versos 17 até o 20. Essa porção da palavra, ela está contida, no Sermão do Monte, que vai dos capítulos 5 até o capítulo 7. Então, nesses capítulos, Jesus ele profere lições da conduta moral, ditando os princípios da vida cristã e ensinamentos sobre o reino de Deus. Então, neles estão contidos as bem-aventuranças, no capítulo 5, dos versos 3 até 11, o relato de que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, dos versos 13 a 16, e Jesus ele também inicia o ensino se utilizando da lei, abordando o Pentateuco, a Torá, e ali aborda a partir do verso 17, então que entra a mensagem de hoje, que Jesus ele não veio revogar a lei, mas sim cumpri-la. E por fim, ele, nos capítulos 6 e 7, Jesus dá orientações para a vida na comunidade cristã, ensina sobre o reino de Deus e alerta sobre a vigilância e a sensatez na vida que um discípulo deve ter. Então, Jesus, nesse trecho que a gente vai refletir e meditar nessa noite, ele completa aquilo que foi dito aos antigos, sobre o homicídio, sobre o adultério, juramento, vingança, amor ao próximo. E a gente vai proceder agora com a leitura do texto. Verso 17. Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Verso 17, Jesus fala sobre a lei. E esta lei ela está nos livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E compõe também os mandamentos e fala sobre as condutas que o povo deve ter no caminho junto, na vida, dentro do plano que Deus tem para ele. Esse povo que Deus separou e tirou lá do Egito, Deus entrega essas leis a Moisés e Moisés os ensina para esse povo. E nessa lei a gente tem os 10 mandamentos também. E a gente vai fazer a leitura desses 10 mandamentos no livro de Êxodo, os versos 1 ao 17, se vocês querem acompanhar. Êxodo 20, né? Isso, Êxodo 20, os versos 1 até o 17. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E para nós, hoje, essa lei, ela serve? Esse aqui são os 10 mandamentos, mas essa lei, eu vi num escrito que são 613 leis que estão contidas nesses 5 livros. Então imagina. E agora vamos ver o que Jesus falou um pouco, se referindo a essa lei. Sobre o homicídio, nos versos 21 e 22 aqui, no capítulo 5 de Mateus. Isso está escrito lá em Êxodo 20, que a gente leu, não matarás, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Agora, sobre o adultério. A gente tem Jesus falando nos versos 27 e 28. Que no Antigo Testamento está em Êxodo 14. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Será que é melhor a lei ou a graça de que Jesus está falando aqui? A hora que a gente vê que a lei é só a prática e na graça você já pensou. Mas vamos andar mais um pouco sobre o juramento, que aqui a gente tem no verso 33, e a referência está em Números 30, verso 2. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. E sobre a vingança, a gente vai fazer a leitura a partir do verso 38. A referência a gente tem no livro de Levítico, daí, capítulo 24, verso 20. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. E por fim, sobre o amor ao próximo, os versos 43 e 44, a gente tem a referência do livro de Levítico 19 e 18 e Deuteronômio 23, dos versos 3 até o 6. E Jesus fala também aqui, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo
e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer, e orai pelos que vos perseguem, até o 44. Então, essa lei, ela serve? Claro que serve, né? Quase. É muito a lei, né? Ela é a base e Jesus, ele constrói ainda por cima, ele vai além, né? Mas o que a gente vê dessa lei, os objetivos dessa lei, já para o Antigo Testamento, é uma revelação de Deus e da sua vontade para o ser humano. Tem o objetivo de proporcionar bem-estar e preservação da raça humana. Não matarás. A questão do adultério, né, de um homem se deitar com outro, isso gera conflito, gera mortes, como que a gente vê na televisão hoje, por causa de uma mulher ou por causa de um homem, gente se matando. Por o pecado às claras. Sem a lei, a gente não tem um entendimento do que é o pecado. Se a gente não tem a lei, a gente não entende, não consegue perceber a obra grandiosa de Deus em nossas vidas. O grande amor que Deus teve pelo ser humano de separar um povo e, a partir dele, fazer uma história e, por fim, enviar seu Filho como Redentor da humanidade, né? Levando os homens ao arrependimento e à confiança na graça de Deus. E prover orientação para a vida do cristão, né? A lei, ela serve para guiar, para orientar a nossa caminhada como povo de Deus, uma caminhada de forma a se tornar mais parecido com Cristo, né? E viver uma vida que agrade a Deus. E isso começou lá na nossa conversão, né? A gente sabe bem que a gente é pecador e a nossa vida, ela passa a ser diferente quando a gente reconhece isso e reconhece a nossa salvação em Jesus Cristo. E a conversão, ela é uma metanoia, uma mudança. Pode ser bem exemplificado como a metamorfose de uma borboleta, né? É uma lagarta que vai lá, come as verduras que a gente tem na horta, as amoras, os pés de amora que tem, e ela vai crescendo, ela se desenvolve, se torna em uma pupa. Depois de algum tempo ela sai, essa pulpa sai na forma de uma linda borboleta. E dessa forma também é a nossa conversão. Se a gente olha para o nosso velho homem, como a gente era, a forma que agia, que pensava, e a gente é transformado pela obra de Deus nas nossas vidas. E a gente passa a ter atitudes diferentes. Não que a gente nega aquela presença daquela lagarta, que era uma vez. Tem coisas que estão intrínsecas na nossa humanidade, no nosso ser humano natural. Mas a gente tem a Deus para trabalhar isso em nossas vidas. E uma coisa que me marcou muito nessa última semana foi a fala do professor Arthur Dick, eu estou fazendo pós-graduação, né, em Ministério Pastoral, e ele falou, em certo momento, que nós precisamos nos converter todo dia. Eu parei para pensar, né, dentro do contexto da aula e na nossa vida, na nossa existência como cristãos, mas por quê? Se a gente lembra do nosso momento de conversão, o que vem à memória? É o primeiro amor. Aquele amor que vem de Deus ao encontro das nossas vidas, e esse amor nos enche, nos invade de tal forma que, nossa, eu preciso falar de Jesus, eu quero fazer isso, eu quero me envolver naquilo na igreja, eu vou falar com meu irmão. E esse primeiro amor, ele causa impacto nas nossas vidas, que até hoje, se a gente lembra, dá um friozinho na barriga, uma sensação gostosa, uma alegria boa. E quando eu estava no colégio agrícola, foi nessa fase que eu me converti, e, como eu precisava falar, e como eu queria fazer alguma coisa a mais do que disso que eu estava vivendo, disso que eu estava experimentando na minha relação com Deus.
E comecei, juntamente com um colega, a gente começou a convidar as pessoas para fazer orações. Começamos um grupo de oração. Então eu era interno lá no Colégio Agrícola, ficava a semana toda lá. Tinha vários quartos com 8 camas, aí banheiro, e a gente passava nesses quartos por volta das 10 da noite, que era o tempo que a gente tinha a noite livre, né? E 10 da noite era um tempo bom, assim, que o pessoal, quem já tinha parado de estudar, ainda dava tempo de convidar e podia participar. E a gente ia de quarto em quarto convidando. Entrava quem estava lá, a gente convidava, quem queria ir se juntava ao grupo e a gente ia com aquele grupo crescendo, convidando os outros, e a gente ia para orar. E depois de um tempo a gente começou um estudo, né, onde a gente estudava a palavra, e chegamos até a levantar 3 horas da madrugada, várias vezes, em algumas noites frias também, para orar a Deus sobre situações e pedir a Deus pela salvação das pessoas ali. Enfim, foi uma experiência maravilhosa. E isso é o impacto do primeiro amor nas nossas vidas. E a resposta do porquê se converter todo dia é para que o amor ele seja presente em nossas vidas. Isso nos trará crescimento e amadurecimento espiritual para que nos tornemos mais parecidos com Jesus. Então, a cada dia que eu levanto, eu tenho essa perspectiva, eu sinto esse amor de Deus, que a gente meditou, né? E eu posso expressar esse amor por Deus também, né? A partir do momento que eu sinto esse amor de Deus, então eu vou mudar a minha vida. Sempre tem coisas que precisam ser lapidadas, tem coisas que nós podemos melhorar em nosso temperamento, em nossa personalidade, e a cada dia a gente tem uma nova oportunidade para trabalhar isso em nossas vidas. E se a gente sente esse amor de Deus, e a gente vive esse amor, a gente vai estar bem disposto e pronto para melhorar, para mudar e para também viver, atender a essas leis que Jesus tem nos ensinado. No verso 18, nós lemos: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. A lei e os profetas, elas são revelações dos planos e propósitos de Deus para o seu povo. E Jesus veio para cumprir e ainda deixar a promessa que voltaria para nos buscar. Então Jesus, ele veio com esse propósito de redimir a humanidade. Tudo aquilo que estava escrito lá nos profetas, Jesus veio e ele cumpriu. Ele foi o Cordeiro de Deus que veio a esse mundo para redimir, para dar salvação à humanidade. E a promessa maior é que nós temos esperança de que ele voltará para nos buscar. E em Atos 1:8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ou que subiu ao céu, virá de modo como o viste subir. Então essa é a maior promessa e a nossa esperança de viver que um dia Jesus ele voltará para nos buscar. No verso 19, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar,
esse será considerado grande no reino dos céus. Aquele que violar será considerado o mínimo. Por que será que Jesus falou isso? Em Mateus 23, lemos o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então, os escribas, estudiosos dizem, provavelmente, os escribas eles classificavam as leis em grupos, maiores e menores. Então, eles, por serem grandes conhecedores, eles tinham essa classificação, e aquelas leis menores, eles entendiam que eles não precisavam atender, porque eles já sabiam do maior, do que era grosso, o que era importante, e eles não davam valor, às vezes, àquelas pequenas leis, né? E Jesus, ele fala que todas as leis, até a menor, ela deverá ser cumprida. Então, Jesus, ele tinha reverência e plena submissão às Escrituras. E ele também espera isso de nós. Não que nós classifiquemos coisas da palavra dele, dos ensinamentos dele, e tiremos, não, isso aqui serve para mim. Esse aqui não serve para mim, mas para o outro ele vai servir. Não, a palavra é integral para as nossas vidas, ela deve ser na forma íntegra. Jesus veio e ele cumpriu a lei de forma íntegra. E seguindo que ele fala, mas o que observar e ensinar. Então, essa é o que devemos fazer, observar e ensinar a lei. Como que a gente pode observar a lei? Observando a lei, a gente entende a forma que a gente deve viver. É através da leitura da palavra. Buscando, se aprofundando naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Deus deixou na sua palavra. E esse observar, ele vai ver essa meditação, essa reflexão da observação na palavra, a gente vai ver o que Jesus fez, cumprindo a lei também, né? Ele cumpriu a lei de forma plena, sendo um sacrifício perfeito, onde se rasgou o véu de cima a baixo, estabelecendo a lei de Cristo ou a lei do Espírito. Porque, como em Romanos 8:2 diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, essa lei que revela o pecado, essa lei, com Jesus, ela culmina na morte de Cristo, né? Porque a gente bem sabe que a lei, Deus orientava o povo em vários rituais sobre os sacrifícios que deveriam ser feitos para a remissão, né, dos pecados, para o perdão dos pecados do povo. E Jesus, sendo sacrificado, ele é o ápice do cumprimento da lei, porque ele se tornou o sacrifício perfeito, né? E é isso que a gente vai entender e vai encontrar para nós a segurança, a orientação e que nós precisamos para viver de acordo com a vontade de Deus, né? Entendendo o cumprimento dessa lei. No verso 20, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus, eles eram extremamente legalistas. Eles olhavam bastante a lei e a cumpriam à risca, porém sem amor. Então, do que adianta realizar tudo se não houver amor? Adianta obedecer toda a lei criteriosamente, mas não ter amor. De que adianta uma série de rituais para o perdão dos pecados, se eu vivo pecando pela falta de amor? Na falta de cuidado no uso das palavras, querendo ser superior ao meu semelhante, se não entendo as diferenças das pessoas
e não tolero elas. Ah, porque aquele lá está na rua, é vagabundo. Ah, porque essa pessoa não aceita o evangelho da salvação, ela não vale nada. Não, a gente precisa amar ela da mesma forma, que é a partir das nossas vidas que ela vai conhecer esse amor de Deus. No controle dos recursos financeiros que a gente tem, nas nossas finanças, nos compromissos de trabalho que a gente assume, realizando os compromissos adequadamente. Se eu não amo os meus irmãos, de que adianta cumprir a lei se eu não tenho amor pelos meus irmãos, aqueles que estão na minha casa, com aqueles que eu convivo na comunidade da fé, que são os irmãos em Cristo? Se eu não dedico tempo para as pessoas que amo, amigos, os filhos, a esposa, o marido. Ah, eu estou sempre em casa, a gente tá junto, mas ela está lá no celular, eu estou aqui vendo uma coisa, e a gente não dedica tempo um para com o outro também. Se eu não promovo a paz. Ele veio para cumprir a lei, mas a obra dele está fundamentada no amor ilimitado, até para o inimigo. E talvez até para com o meu inimigo. Se a gente acha que eu não gosto de uma pessoa ou que eu tenho um inimigo, eu não amo ela, mas Jesus, ele ama independente se eu amo ou não. Ele não precisa de rituais, mas ele se importa mais com relacionamento. Então, esses exemplos que eu citei, isso é uma forma de a gente também se converter a cada dia. A gente está todo dia do lado da nossa esposa, com a nossa família, convivendo com pessoas, e é ali que a gente vai viver, experimentar esse amor e o cumprimento da lei em nossas vidas. Mas não essa lei física que a gente vê como sempre rigorosa, ou critérios, ou aquele legalismo de cristão, mas vivendo o que de fato Jesus ensinou, a justiça é para exceder em muitas dos escribas. O que seria essa justiça? É a justiça que vem pelo amor, que vem pela fé, que vem pela confiança em Deus. Então, essa forma de justiça é o amor. E através dele a gente pode ir além de todo o conhecimento e ritual para alcançar Deus. Então, é uma forma de vida que a gente tem aqui, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa comunhão horizontal, vivendo, experimentando esse amor horizontal, a gente também está conectado verticalmente com Deus. Porque é esse amor que flui de Deus para as nossas vidas que nos vai ensinar e vai nos ajudar a praticar essa lei na justiça, no amor, naquilo que Deus e Jesus têm nos ensinado em sua palavra. E através disso, desse conhecimento, a gente vai entrar no reino dos céus. Essa é a promessa. E se a gente deixar de fazer isso, só viver por viver, não tem porquê. Se a gente não aproveita esse momento, essa experiência de amor, esse projeto de Deus aqui, o que eu vou querer com Deus lá no céu? Se eu não tenho amor com o meu próximo, se eu não vivo aquilo que Deus tem ensinado na sua palavra, não pela linha da lei, mas pela forma do amor, do relacionamento, da comunhão, daquilo que Jesus nos ensinou. Então agora olhe para o seu lado. Pode olhar para o lado. Está aí com quem você pode desenvolver o amor e aplicar o ensino de Jesus. Que a gente possa aplicar isso em nossas vidas nessa semana. E que Deus nos abençoe com sua palavra. Amém. Oremos. Amém. Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Te agradecemos, Senhor, porque podemos entender que as leis que o Senhor, Deus, deixou para Moisés são uma forma de ensino, de cuidado e também de amor para o teu povo. Mas que todas essas leis elas culminaram em Jesus, que foi o nosso maior exemplo. Jesus Cristo como teu Filho, como Deus que nos remiu de todo o pecado
e nos ensinou a forma de que devemos amar e também nos trouxe a graça na forma de viver, ó Deus. Sim, Pai. Pai querido, que essa graça possa ser sentida em nossas vidas e que possa ser revelada em nosso amor pelo próximo, Sim. em nosso amor por Ti também, ó Deus. Ajude-nos nessa semana, na nossa caminhada, que a cada dia possamos nos converter, de fato, e ver o que podemos melhorar, o que podemos lapidar em nossas vidas para nos tornarmos mais belos para Ti, ó Pai. Eu peço isso, Senhor, agradecido pela Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.